Olá, meu nome é Lúcio Roma, e nesse vídeo eu quero te apresentar de forma simples e bem rápida, uma ferramenta que vai mudar drasticamente o modo como você enxerga a loteria Lotofácil, uma das modalidades lotéricas mais populares do Brasil. E por que eu escolhi a Lotofácil? Simplesmente porque essa modalidade, em termos de probabilidades, é onde você tem significativamente mais chances de acertar um bom prêmio. Prêmio esse que pode mudar definitivamente o seu futuro e o futuro da sua família. Sem me estender muito, vou mostrar aqui para você na tela do meu computador, uma nova ferramenta que acabei de lançar, a planilha LotoBot, e já posso lhe adiantar, que é uma ferramenta incrível. Mas, antes de começar quero deixar aqui alguns avisos importantes. 1. O que eu vou apresentar aqui não é um fechamento matemático, como você encontra por aí nos quatro cantos da internet. 2. Essa ferramenta não garante, em hipótese alguma, que você vai ganhar na Lotofácil toda vez que fizer uma aposta. E por que eu digo isso? Porque loterias é um jogo de probabilidades, e quando falamos em probabilidades, falamos em uma probabilidade média, e nada é 100% garantido. Então, dito isso, fique comigo aqui nos próximos 5 minutos, que eu vou te apresentar a ferramenta que vai mudar completamente a sua visão em relação aos jogos de loteria, mais especificamente, nas suas apostas da modalidade Lotofácil. A ferramenta que criei é essa planilha aqui. Ela é, basicamente, uma planilha onde você vai fazer a análise estatística dos seus jogos, de forma simples. Eu vou clicar aqui no arquivo para abrir a planilha, e vamos aguardar o carregamento dos dados. Após o carregamento concluído, veja que incrível, com essa ferramenta você vai ter a possibilidade de gerar automaticamente 6 combinações de 8 jogos com 15 números, que são as apostas mais simples, e também você vai conseguir visualizar as estatísticas de cada jogo. E um detalhe, essas combinações de 8 jogos, elas sempre utilizam um modelo matemático que vai combinar todos os 25 números disponíveis na modalidade Lotofácil. As combinações são geradas, como já mencionei, de forma 100% automática. Você só precisa clicar em alguns botões, é tudo muito rápido e prático. Então, para que você entenda melhor como tudo funciona, vou te dar um exemplo prático do funcionamento do sistema. Aqui na planilha você tem esses botões, e clicando nesses botões, você vai gerar 8 jogos utilizando a tendência dos últimos 5 concursos, dos últimos 10 concursos, últimos 20 concursos, 30 concursos, 40 concursos, e também, dos últimos 50 concursos. Quando você clica nesses botões, o sistema vai gerar de forma 100% automática, os 8 jogos da sua combinação, com 25 números, considerando sempre a tendência em questão. Eu vou clicar aqui, para que você possa ver na prática, os jogos sendo gerados. Após os jogos gerados, o que você precisa fazer agora é simplesmente analisar a estatística das combinações que a planilha está lhe fornecendo. E para isso, você precisa clicar nesse botão, que vai direcionar você para a nossa tabela de análises. Vou clicar aqui para você ver. Veja que agora nessa outra tela, a gente consegue visualizar de uma forma bem clara, simples e objetiva, qual é o potencial real de cada jogo das combinações que foram geradas pelo sistema. Nessa tabela, a gente tem algumas informações que são de extrema importância para qualquer apostador, que deseja realmente ter sucesso nas suas apostas. E que informações são essas? Como você pode visualizar, a tabela fornece a tendência atual de cada jogo, e também os dados históricos sobre a taxa de acerto de cada um deles, com 11, 12, 13, 14 e 15 pontos. Essa primeira coluna mostra para você a tendência que essas combinações têm de alcançar a premiação de 14 ou 15 pontos, que é o que eu acredito ser o objetivo de 99% das pessoas que apostam na Lotofácil. Quando temos essa setinha verde para cima, significa que esse jogo em questão tem uma forte tendência de ser sorteado nessa faixa de premiação, de 14 ou 15 pontos,
que sempre será o nosso objetivo. Já a setinha vermelha para baixo significa que esse jogo em questão tem uma tendência fraca de ser sorteado nessa faixa de premiação, de 14 ou 15 pontos. Agora, nas três colunas seguintes, você consegue analisar os dados de probabilidade. Essas informações são referentes a qual é a probabilidade média de um determinado jogo ser sorteado, nesse caso, com 11 pontos. Observe aqui. O primeiro jogo tem uma probabilidade média de 10% de alcançar a premiação de 11 pontos no próximo sorteio. O segundo jogo tem uma probabilidade média de 9,44% de alcançar a premiação de 11 pontos no próximo sorteio. Já o terceiro jogo tem uma probabilidade média de 7,85% de alcançar a premiação de 11 pontos no próximo sorteio. O quarto jogo 8,24%, e assim sucessivamente. Acredito que você já entendeu que aqui na primeira coluna, a planilha mostra qual é a porcentagem média de acerto de cada jogo em específico nessa faixa de premiação. Agora, vamos analisar as outras informações. Na próxima coluna, você observa a média de sorteios com a qual cada jogo é premiado com 11 pontos. Nesse exemplo, o primeiro jogo é sorteado com 11 pontos, em média a cada 10 sorteios. O segundo é sorteado com 11 pontos, em média a cada 11 sorteios, o terceiro a cada 13, o quarto a cada 12, e assim segue. A planilha mostra os números sempre atualizados, para todos os jogos da combinação que foi gerada. Agora vamos analisar a terceira coluna. Aqui você observa a quantidade total de vezes que cada determinado jogo já atingiu os 11 pontos. Nesse exemplo, o primeiro jogo já atingiu os 11 pontos, um total de 232 vezes. Já o segundo jogo atingiu os 11 pontos, um total de 219 vezes. O terceiro 182 vezes. O quarto 191 vezes. E assim segue as informações para os demais jogos presentes nessa combinação. Sabendo disso, considere que o mesmo é válido para as duas sequências de três colunas seguintes. Vamos analisar aqui. Nas próximas três colunas, você consegue analisar as probabilidades do seu jogo ser sorteado com 12 pontos. Nessas outras três colunas, você vai analisar a probabilidade média do seu jogo ser sorteado com 13 pontos, e nas demais colunas, você analisa a probabilidade média para as premiações de 14 e 15 pontos. Aqui nessa tabela de dados, referente às premiações de 14 e 15 pontos, devemos analisar de forma inversa as anteriores, pois devemos considerar que as chances de que um determinado jogo seja premiado mais de uma vez nessas faixas de premiação é muito baixa. O que eu quero dizer com isso? Que as probabilidades de que um mesmo jogo seja premiado 3, 4, 5 vezes com 14 ou 15 pontos tende sempre a ser abaixo de 0,05%. Então, os jogos, digamos virgens, de 14 ou 15 pontos, têm sempre uma maior probabilidade de atingir essa faixa de premiação. Às vezes pode ocorrer sim, claro, de um jogo ser premiado mais de uma vez, mas como eu disse anteriormente, a probabilidade é muito baixa. Agora, vamos observar aqui todos os jogos gerados automaticamente pelo sistema, e analisar se essas combinações realmente têm alta probabilidade de acerto. Eu garanto, você vai ver com seus próprios olhos, que sim, o sistema gera sempre jogos com altas chances de acerto. Aqui, nos jogos que foram gerados com base na tendência dos últimos 10 sorteios, você pode observar que o jogo de número 5 já foi premiado uma vez com 14 pontos. Nos jogos que foram gerados com base na tendência dos últimos 20 sorteios, você pode observar que o jogo de número 8 já foi premiado uma vez com 14 pontos. E mais abaixo, nos jogos que foram gerados com base na tendência dos últimos 50 sorteios, você observa que o jogo de número 3 também foi premiado uma vez com 14 pontos. E então, a que conclusão nós podemos chegar? Acredito que não preciso dizer mais nada, pois os resultados mostrados na planilha por si só já respondem a essa pergunta. Como você pode ver, a planilha realmente funciona, gera bons jogos, sempre são jogos com altas probabilidades de acerto. Veja que dentro de 48 jogos gerados pelo sistema, atingimos incrivelmente, em cheio, 3 premiações de 14 pontos, e estamos sempre correndo um grande risco de acertar os tão sonhados 15 pontos.
Agora que você já conhece o sistema de análise por completo e entendeu como ele funciona, quero te mostrar outras duas funcionalidades da planilha, que é o nosso sistema de impressão de bilhetes diretamente em folha de papel A4, e também o sistema de conferência automática dos jogos. Após escolher aqui um jogo específico, uma das combinações de 8 jogos, ou até mesmo, caso queira apostar todas as combinações possíveis, o próximo passo é marcar os números nos bilhetes manualmente, ou se preferir algo mais prático, você pode optar por realizar a impressão dos jogos diretamente na sua impressora, utilizando uma folha de papel comum, folha de papel A4, que é o padrão para a maioria das impressoras. E como fazer isso? É bem simples. Por padrão, o sistema imprime um conjunto completo de 8 jogos, sempre com base na tendência que você vai escolher para apostar. Vou te dar um exemplo. Vou escolher aqui a combinação de 8 jogos, que foram gerados com base na tendência dos últimos 5 sorteios. Veja que todos os jogos dessa combinação têm uma forte tendência para 14 ou 15 pontos, e observe que todos eles estão com a setinha verde, apontando para cima. Então, para imprimir essa combinação, clique aqui nesse botão, nessa seta apontando para a esquerda, para retornar ao menu principal. Veja que agora aparece o botão Imprimir bilhetes, basta clicar nesse botão. Eu vou clicar aqui agora no botão, e veja só. Este é o nosso sistema avançado de impressão. Nessa tela, você tem a quantidade de folhas necessárias para realizar a impressão dos jogos, que por padrão será sempre 1. E também temos aqui esses botões de ajuste de imagem, que são utilizados em casos muito raros. Esses botões de mais e menos servem para ajustar o tamanho do bilhete, caso a impressão padrão dos bilhetes não esteja batendo com as margens do cartão oficial. Com os jogos prontos para impressão, clique no botão Imprimir bilhetes agora. Vai aparecer essa janela. Aqui você seleciona a impressora que está ligada no seu computador. Depois você deve clicar no botão OK. E pronto! Os jogos serão impressos na folha de papel A4. A impressão dos bilhetes será nesse formato. Agora, basta recortar os bilhetes nessas linhas pontilhadas e levar até a casa lotérica, que a máquina da lotérica vai passar os bilhetes e ler os seus jogos normalmente. Agora, com esse passo já concluído, vamos voltar para a planilha de combinações. Você vai clicar aqui nesse botão Acessar menu principal, e caso queira imprimir outra combinação, é só seguir os mesmos passos. Basta clicar no botão Imprimir bilhetes, da respectiva combinação que você deseja imprimir. Com tudo concluído, você agora pode fechar a planilha. Detalhe: sempre que fechar a planilha, tudo o que você fez será salvo automaticamente. O próximo passo, e mais esperado, é a conferência do resultado das suas apostas. Após a Caixa Econômica Federal disponibilizar no site oficial o resultado do concurso no qual você realizou as apostas, você vai abrir a planilha novamente, e poderá utilizar aqui o nosso sistema de conferência automática de jogos. Para fazer isso é bem simples e rápido. Observe que aqui na parte superior da planilha temos um seletor, com essas setinhas para cima e para baixo. Para conferir o resultado, basta utilizar o seletor e navegar até o número do concurso que você apostou, ou até mesmo qualquer concurso anterior que você deseje verificar qual teria sido o resultado teórico da sua aposta. Veja só, ao clicar nos botões para cima e para baixo o número do concurso vai mudando, e sempre que o número do concurso muda você pode visualizar no resumo, do lado direito da planilha, qual foi a premiação que cada jogo em específico atingiu. Vou navegar aqui por alguns sorteios para que você possa visualizar como o sistema de conferência funciona na prática. É isso aí, agora você já pôde perceber que usando essa incrível ferramenta você está muito à frente da maioria dos apostadores convencionais, aqueles que em sua grande maioria, apostam em jogos com combinações de números que não fazem o menor sentido, e que definitivamente, nunca irão atingir uma boa premiação. Usando este sistema que acabei de lhe apresentar, você consegue filtrar somente as combinações vencedoras, excluir aqueles jogos que não têm potencial algum, e de uma vez por todas, a partir de hoje, vai sempre gerar jogos que tenham boas probabilidades de acertar as premiações mais altas, que você tanto sonha, que é os 14 e 15 pontos da Lotofácil.
É como eu disse no início do vídeo, essa ferramenta vai mudar definitivamente o modo como você enxerga as suas apostas, porque usando esse tipo de análise avançada, você está sempre um passo à frente, em relação à maioria dos apostadores, e acredito que você nunca viu nada igual por aí. Eu sei, existem milhares de planilhas disponíveis na internet, planilhas pagas, planilhas gratuitas, mas posso apostar, você nunca viu nada igual ao sistema que eu acabei de te apresentar aqui. Mas, agora vem a pergunta que não quer calar. Tudo isso que eu mostrei, quanto você acha que vale tudo isso? Acredito que você percebeu que esse é um sistema bem complexo para ser desenvolvido, e eu confesso, demorei aproximadamente 8 meses para construir e concluir todo esse projeto. Trabalhei dias e noites, com muito afinco e dedicação, para que tudo ficasse perfeito. Gastei uma grana com design, para deixar a planilha nesse formato aí, tudo bem simples e intuitivo para você. E por que eu fiz isso? Simplesmente para que qualquer pessoa, até mesmo uma pessoa leiga em computador, que não tem experiência alguma, conseguisse utilizar o nosso sistema tranquilamente. Ah, e mais um detalhe, eu também gastei uma boa grana para fazer essa integração com o banco de dados da Caixa Econômica Federal, que é basicamente onde está todo o coração do nosso sistema. É essa integração, a responsável por gerar todos os dados que você vê aí na tela. Mas enfim, o vídeo tá ficando muito longo, vamos encerrar por aqui. Em resumo, posso dizer que foram muitos dias e noites me dedicando a esse projeto, e você deve estar se perguntando, tá, mas qual é o valor da planilha? Acredito que o valor é imensurável. Imagine, você adquire essa planilha, e em poucos meses, ou até mesmo dias, você pode atingir em cheio um jogo premiado com 14 ou até mesmo os tão sonhados 15 pontos. Você sabe que acertando os 15 pontos, qualquer brasileiro comum consegue mudar definitivamente de vida. E eu, assim como a maioria dos apostadores do Brasil, ainda estou nessa busca dos tão sonhados 15 pontos. Já consegui bater várias vezes premiações de 14, infelizmente os 15 pontos ainda não consegui atingir, mas creio que estou ficando cada vez mais perto, e espero que quando chegar lá, a premiação seja surpreendente, de preferência uma premiação milionária. Mas assim, considerando todo o trabalho e despesa que eu tive durante esse tempo, você deve concordar comigo que cobrar um valor simbólico para que você possa ter acesso a todo esse sistema avançado de análises, sistema de impressão de bilhetes, conferência automática de jogos, ferramentas que irão facilitar e muito a sua vida, é uma proposta no mínimo razoável. Não chega a ser mais do que justo. Eu poderia facilmente cobrar até R$ 300 para você ter acesso a essa ferramenta. Digo isso porque tem vendedor aí na internet cobrando isso, em alguns casos cobram até mais, e fornece para você aquelas planilhas que depois de algum tempo você percebe que não geram resultado nenhum. É dinheiro jogado fora. Mas longe disso, eu quero que todos possam ter acesso, e hoje, um preço elevado como esse, impossibilita que muitos brasileiros comuns possam ter acesso a essa incrível ferramenta. Eu quero democratizar o uso e possibilitar que várias pessoas ao redor do Brasil mudem de vida. E posso te falar aqui com toda sinceridade, eu fiz muita conta, muita mesmo para chegar em um valor que fosse justo para os dois lados. E você não vai acreditar, minha esposa disse que eu estou ficando maluco, que tudo isso, pelo valor que defini está quase de graça, e ainda sem contar, que você pode parcelar a sua compra em até 12 vezes no cartão de crédito. Clique agora no botão abaixo ou no link que aparece aí na página e confira. Esse preço é promocional e estará disponível por poucos dias. Espero realmente que esse valor esteja ao seu alcance. E saiba que para qualquer pessoa atingir o sucesso, algum dia, ela teve que tomar uma atitude de coragem. É isso aí, vou ficando por aqui. Um grande abraço, boas apostas e boa sorte!